Tá ardendo desde a lida, moço. A voz saiu fraca, quase um sussurro carregado de dor. Maria das Dores apertou os olhos, tentando esconder o tremor que percorria seu corpo magro. O vaqueiro Severino parou com a mão no ar, os dedos a centímetros das costas dela, e sentiu o sangue gelar nas veias. Não era suor que manchava o tecido ralo do vestido. Era outra coisa. Algo que fez seu estômago embrulhar e a raiva subir pela garganta como fogo de jurema seca. Ele tinha vindo apenas ajudar. Maria havia tropeçado carregando o balaio de roupas para o varal, e Severino, que passava pela fazenda levando um recado do patrão, ofereceu a mão. Mas quando ela virou de costas e o sol da tarde bateu naquele vestido encharcado, ele viu as manchas escuras, o tecido grudado na pele, e agora, com a mão suspensa no ar, ele sabia que tocar ali seria como tocar em carne viva. Desde quando, Maria? A voz de Severino saiu rouca, controlada, mas por baixo havia uma corrente de algo perigoso. Ela não respondeu, apenas mordeu o lábio inferior até ficar branco e desviou o olhar para a terra vermelha e rachada aos seus pés. O vento quente do sertão soprou entre eles, trazendo o cheiro de poeira e mandacaru, e no silêncio que se instalou, apenas os grilos cantavam sua cantiga monótona. Histórias como essa nos lembram da força e da coragem do nosso povo. Se você também se emociona com as sagas do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E me diga aí nos comentários, de que cidade do nosso Brasil você está assistindo? Sua presença aqui dá mais força para a gente continuar. Era outubro de 1947 e o sertão de Pernambuco atravessava mais um ano de seca. A fazenda Espinho Seco pertencia ao coronel Tertuliano, homem de mãos pesadas e coração ainda mais pesado. Suas terras se estendiam por léguas e léguas de caatinga ressequida, e sua palavra tinha peso de lei naquelas bandas. Quem trabalhava para ele sabia que devia baixar a cabeça, calar a boca e agradecer pelo prato de feijão no fim do dia. Questionar o coronel era o mesmo que assinar a própria sentença de morte por fome, porque nenhum outro fazendeiro da região ousaria contratar alguém que ele marcasse como encrenqueiro. Maria das Dores tinha 23 anos e trabalhava na casa grande desde os 15, quando a mãe morreu de um mal súbito e o pai desapareceu pelos caminhos do sertão, talvez fugindo da dor, talvez procurando trabalho em terras mais bondosas. Ela ficou sozinha, e o coronel Tertuliano, em um ato que todos consideraram de grande caridade, ofereceu emprego e teto. Maria lavava, passava, cozinhava, limpava. Acordava antes do sol nascer e só dormia quando as estrelas já estavam altas no céu negro. Suas mãos eram ásperas como casca de aroeira e seu rosto, apesar de jovem, carregava a marca de quem conhecia intimamente o cansaço. Severino era diferente dos outros vaqueiros. Tinha 32 anos e uma reputação que o precedia como sombra em dia de sol. Diziam que ele era o melhor laçador de gado bravo de 3 estados, que domava cavalos selvagens com apenas o olhar, que uma vez enfrentou sozinho uma onça pintada e saiu vivo para contar a história. Mas o que poucos sabiam era que por baixo daquela casca dura de homem do mato havia um coração que ainda sabia sentir compaixão, talvez porque ele também conhecesse o gosto amargo da injustiça. Talvez porque sua própria mãe tivesse morrido trabalhando até o último suspiro nas terras de um coronel igual a Tertuliano. Ele tinha notado Maria algumas vezes. Era difícil não notar, não pela beleza, que o trabalho pesado e a má alimentação haviam roubado aos poucos, mas pelos olhos. Aqueles olhos castanhos tinham uma profundidade que parecia gritar em silêncio. Eram olhos de quem carregava segredos pesados demais para uma alma tão jovem. E agora, vendo ela ali na frente dele, tremendo de dor, com as costas em carne viva escondidas debaixo de um vestido velho, Severino entendeu que aqueles olhos gritavam pedindo socorro há muito tempo. Foi ele, não foi?
Severino deu um passo para frente e Maria recuou como um animal acuado. Foi o coronel que fez isso com você? Não era uma pergunta, era uma constatação. E a forma como Maria fechou os olhos e deixou uma lágrima solitária rolar pela bochecha queimada de sol foi resposta suficiente. Severino cerrou os punhos, sentindo as unhas cravarem nas palmas das mãos. A raiva que ele sentia não era quente e explosiva. Era fria, calculada, o tipo de raiva que endurece um homem por dentro e o transforma em pedra. Como aconteceu? Ele forçou a voz a sair mais suave, mas cada palavra custava um esforço sobre-humano. Maria engoliu seco. Por um longo momento, pareceu que não ia responder. Então, com a voz quebrada e os ombros caídos de derrota, ela começou a falar. As palavras saíam aos pedaços, como cacos de vidro que machucavam ao passar pela garganta. Tinha sido 3 dias antes. O coronel chegou bêbado da cidade, onde havia passado a tarde jogando cartas e bebendo cachaça com os comparsas. Ele sempre ficava violento quando bebia, mas naquela noite estava pior que o normal. Tinha perdido dinheiro no jogo e sua raiva precisava de um alvo. Maria estava na cozinha, terminando de lavar as panelas do jantar, quando ele entrou. Exigiu mais cachaça. Ela correu para buscar, mas ao voltar, tropeçou em uma cadeira no escuro. A garrafa escorregou de suas mãos e se espatifou no chão de barro batido. O que aconteceu depois foi rápido e brutal. O coronel pegou a chaleira de ferro que ainda fervia no fogão a lenha. Não gritou, não xingou. Apenas virou o conteúdo nas costas dela, como quem despeja água suja no quintal. Maria lembrava de ter tentado gritar, mas o som ficou preso na garganta. Lembrava do cheiro horrível de pele queimada misturado com o aroma de café que havia na chaleira. Lembrava de ter caído de joelhos no chão, enquanto o mundo girava e escurecia nas bordas. Quando voltou a si, estava no quartinho minúsculo dos fundos da casa grande. O coronel havia ido embora. E Dona Francisca, a cozinheira mais velha, estava ao seu lado, limpando as queimaduras com panos molhados e rezando baixinho. Não conta pra ninguém, menina. A velha havia sussurrado, com os olhos cheios de medo e pena. Se você abrir a boca, ele te mata, ou pior, te bota pra fora, e você morre de fome na estrada. Então Maria ficou calada. Continuou trabalhando, apesar da dor que não a deixava dormir. Colocava os panos molhados de madrugada, mordia a própria mão para não gritar, e durante o dia fingia que estava tudo bem. Até que Severino viu. Até que não deu mais para esconder. O sol já estava se pondo quando Maria terminou de contar. O céu havia se transformado em uma explosão de laranjas e vermelhos, como se estivesse pegando fogo junto com a raiva que queimava no peito de Severino. Ele olhou para aquela mulher franzina, com os ombros curvados de tanto carregar peso, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Você vai sair daqui, ele disse, e não havia espaço para discussão na voz dele. Hoje mesmo. Para onde eu vou, moço? Maria olhou para ele com uma mistura de desespero e incredulidade. Não tenho família, não tenho dinheiro, não tenho nada. Se eu sair daqui, vou morrer de fome debaixo de uma ponte. Você vai para a casa da minha tia, em Caruaru. Ela precisa de ajuda com a venda de tecidos, e você vai ter teto, comida e trabalho honesto. Severino já estava formando o plano na cabeça. E eu vou ter uma conversa com o coronel. Não! O grito saiu instintivo, carregado de pânico. Maria agarrou o braço de Severino com força surpreendente. Você não entende, ele é poderoso, ele vai te matar, vai mandar os capangas te esperar na estrada e... Maria! Severino colocou a mão grande e calejada sobre a dela e pela primeira vez, desde que a conversa havia começado, seu rosto se suavizou. Eu já morri por dentro faz muito tempo. Morri no dia que vi minha mãe ser enterrada depois de trabalhar feito escrava a vida inteira. Se eu morrer agora, pelo menos vou morrer fazendo a coisa certa.
Naquela noite, sob um céu salpicado de estrelas que piscavam indiferentes ao drama humano se desenrolando embaixo delas, Severino ajudou Maria a juntar suas poucas posses. Não era quase nada. Um vestido de domingo, um terço de madeira que havia pertencido à mãe, uma foto desbotada do pai. Tudo cabia em uma trouxinha pequena que parecia rir da pobreza absoluta de seu conteúdo. Dona Francisca chorou quando Maria foi se despedir. "Você é corajosa, menina", a velha disse, apertando as mãos dela entre as suas, cheias de manchas de idade. "Mais corajosa do que eu jamais fui. Vá com Deus e não olhe para trás." Severino colocou Maria no lombo de sua égua mansa, a Ventania, e os dois seguiram pela estrada de terra sob a luz prateada da lua. O sertão noturno é um lugar de sons estranhos e sombras longas. Corujas piavam sinistras nos galhos secos dos juazeiros, e de vez em quando um bicho qualquer atravessava o caminho, fazendo a égua estranhar. Mas Maria não tinha medo do escuro da noite. Tinha medo do escuro que havia deixado para trás, na alma de um homem que achava que dinheiro e poder lhe davam o direito de destruir vidas. Chegaram à casa da tia de Severino, quando a madrugada ainda era apenas uma promessa no horizonte. Dona Genilda era uma mulher baixa e redonda, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Ela não fez perguntas, apenas olhou para Maria, viu o sofrimento estampado naquele rosto jovem, mas cansado, e abriu os braços. "Entra, menina, aqui você está segura." Quando Severino montou de volta na Ventania para voltar à fazenda Espinho Seco, Dona Genilda segurou as rédeas. "Você vai fazer uma besteira, meu filho. Histórias como essa nos lembram da força e da coragem do nosso povo. Se você também se emociona com as sagas do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E me diga aí nos comentários de que cidade do nosso Brasil você está assistindo. Sua presença aqui dá mais força para a gente continuar." "Vou fazer o que precisa ser feito, tia", ele respondeu, e havia uma serenidade mortal em sua voz. O sol já estava alto quando Severino chegou de volta à fazenda. O coronel estava no alpendre da casa grande, sentado em sua cadeira de balanço, fumando um charuto grosso e bebendo café. Ao ver o vaqueiro se aproximar, ele franziu o senho. "Cadê a preguiçosa da Maria? Faz 3 horas que estou esperando o café da manhã." A voz do coronel era grossa, arrastada, de quem está acostumado a ser obedecido sem questionamento. Severino desceu do cavalo devagar, com movimentos medidos. Amarrou as rédeas no mourão e subiu os 3 degraus do alpendre. Parou a 2 metros do coronel e, quando falou, sua voz era baixa, mas carregava um peso que fez até os passarinhos pararem de cantar. "Maria não vai fazer mais café para o senhor. Nem hoje, nem nunca mais." O coronel piscou como se não tivesse entendido. Então uma risada rouca e desagradável subiu de sua garganta. "Que conversa é essa, vaqueiro? A menina te deu uma cantada e você ficou todo derretido. Esqueceu que eu pago seu salário?" "O senhor não paga salário nenhum. O senhor paga esmola." Severino deu um passo para frente. "E eu vi o que o senhor fez com ela. Vi as queimaduras nas costas daquela menina. Queimaduras que o senhor fez com a chaleira de café quando estava bêbado." A mudança no rosto do coronel foi instantânea. A diversão desapareceu, substituída por algo frio e perigoso. Ele se levantou da cadeira e, apesar de ser mais baixo que Severino, havia uma arrogância em sua postura que fazia parecer que ele ocupava muito mais espaço do que realmente ocupava. "Escolhe bem suas próximas palavras, vaqueiro. Você está acusando o homem errado." "Não estou acusando ninguém. Estou constatando um fato." Severino não recuou nem 1 milímetro. "E estou avisando, se o senhor encostar um dedo em qualquer outro funcionário daqui, se o senhor levantar a mão para mais alguém, vai ter que responder para mim." O coronel deu uma risada que não tinha nenhum humor. "Você está me ameaçando? Na minha própria casa? Na minha própria terra?" Ele acenou com a mão e 3 capangas que estavam encostados perto do curral começaram a se aproximar.
Eram homens grandes, de rostos marcados por cicatrizes e olhos vazios. Homens que eram pagos para fazer o trabalho sujo. Mas Severino não se mexeu. Ele tinha crescido enfrentando touros selvagens, onças e cobras venenosas. Não ia começar a ter medo de homens agora. Não tô ameaçando, coronel. Tô avisando. E vou te dizer mais uma coisa. Tem testemunha do que aconteceu. Dona Francisca viu tudo. Se alguma coisa acontecer comigo, ela vai contar para todo mundo. Pro padre, pro delegado, para todo o comerciante da cidade. E o senhor sabe como é, né? Conversa no sertão voa mais rápido que urubu atrás de carniça. Era mentira. Dona Francisca jamais teria coragem de abrir a boca. Mas o coronel não sabia disso. E pela primeira vez em muitos anos, Severino viu algo que nunca pensou que veria nos olhos daquele homem. Dúvida. E junto com a dúvida, uma ponta de medo. Os capangas haviam parado a alguns metros, esperando ordem. O coronel olhou de Severino para eles e de volta para Severino. O silêncio se esticou feito couro de boi sendo curtido ao sol. Então, com uma voz que tentava soar autoritária, mas saía um pouco trêmula demais, ele disse: "Sai da minha propriedade, agora, e não volta nunca mais. Você está despedido." Ótimo. Severino virou as costas, desceu os degraus do alpendre e montou em sua égua. Antes de partir, olhou uma última vez para o coronel. "Ah, e só para constar, Maria está segura, longe daqui. E não adianta procurar, porque o senhor nunca vai encontrar ela." O galope da ventania levantou uma nuvem de poeira vermelha enquanto Severino se afastava da fazenda Espinho Seco. Atrás dele, o coronel ficou parado no alpendre, com o charuto apagando entre os dedos e uma expressão de raiva impotente no rosto. Os dias que se seguiram foram de tensão. Severino tinha perdido seu emprego e sua reputação tinha sido manchada. O coronel fez questão de espalhar pela redondeza que ele era um encrenqueiro, um vaqueiro que não respeitava patrão, um homem perigoso. Nenhum fazendeiro quis contratá-lo. As portas se fecharam uma atrás da outra, mas Severino não se arrependeu. Toda noite, quando fechava os olhos para dormir no chão de terra batida da pequena casa que alugava na periferia de Caruaru, ele pensava em Maria. Pensava nela segura, com um teto sobre a cabeça e trabalho honesto nas mãos. Pensava em como ela havia sorrido pela primeira vez quando Dona Genilda lhe mostrou o quartinho limpo onde ela dormiria. Era um sorriso pequeno, tímido, mas estava ali, e valia mais que qualquer salário que o coronel poderia ter pago. Maria, por sua vez, estava realmente segura. As costas ainda doíam, e provavelmente doeriam pelo resto da vida, carregando as cicatrizes daquele dia de horror. Mas ela estava livre, livre do medo constante, livre de ter que baixar a cabeça e aceitar o inaceitável. Pela primeira vez em 8 anos, ela dormia a noite inteira, sem pesadelos de chaleiras fervendo e gritos abafados. Dona Genilda era uma patroa justa. Pagava em dia, não gritava, não exigia o impossível. Maria ajudava na venda de tecidos, aprendeu a costurar, começou a fazer alguns trocados extras consertando roupas dos vizinhos. Aos poucos, a vida dela começava a ter uma forma diferente, uma cor diferente. Não era a vida que ela teria escolhido se o destino tivesse sido mais bondoso, mas era uma vida digna. E isso era mais do que ela tinha ousado sonhar há apenas alguns dias atrás. Quanto ao coronel Tertuliano, ele descobriu que impunidade tem limite. Não o limite da lei, porque a lei no sertão sempre foi fraca demais para alcançar os poderosos. Mas o limite da opinião pública. A história vazou. Não por Dona Francisca, que permaneceu em silêncio até o fim de seus dias, mas por outros funcionários que haviam visto Maria sofrendo, que tinham visto as costas queimadas, que sabiam da verdade. E no sertão, onde as distâncias são grandes, mas as notícias viajam rápido, a história se espalhou de boca em boca, ganhando detalhes, ganhando peso, ganhando o poder de manchar uma reputação. O coronel percebeu a mudança aos poucos.
O padre deixou de cumprimentá-lo depois da missa. Os comerciantes da cidade ficavam tensos quando ele entrava nas lojas. As esposas dos outros fazendeiros cochichavam quando ele passava. Ninguém o enfrentava diretamente, porque ele ainda tinha poder, ainda tinha dinheiro, ainda tinha capangas. Mas o respeito tinha ido embora. E para um homem como Tertuliano, que havia construído toda a sua identidade sobre o respeito forçado que seu poder inspirava, aquilo era pior que qualquer surra. 3 meses depois daquele dia fatídico, Severino conseguiu emprego em uma fazenda menor, mais para o interior. O dono era um homem idoso que não ligava para fofocas e precisava de um vaqueiro competente. O salário era menor, mas o trabalho era honesto. Severino aceitou sem hesitar. No dia em que ia partir, ele passou na casa da tia para se despedir. Maria estava no quintal, estendendo roupas no varal. Quando o viu, ela parou o que estava fazendo e ficou olhando por um longo momento. Então, devagar, se aproximou. Eu nunca agradeci direito, ela disse, e sua voz era mais firme agora, mais cheia de vida. Nunca disse o quanto você mudou minha vida. Severino balançou a cabeça. Não precisa agradecer, fiz o que qualquer homem decente faria. Não. Maria deu mais um passo para frente. Não é verdade. A maioria dos homens teria virado a cara, teria fingido que não viu, teria pensado que não era problema deles. Ela esticou a mão segurando algo pequeno e cuidadosamente embrulhado em tecido. Queria que você levasse isso. Severino abriu o embrulho e encontrou um lenço bordado. O bordado era simples, mas feito com capricho. No canto, as iniciais SM, Severino e Maria. Eu costurei nas noites quando não conseguia dormir, ela explicou, com as bochechas levemente coradas. Para você lembrar que existe gente boa no mundo, que existe gente que vale a pena lutar por ela. Ele guardou o lenço no bolso da camisa, bem perto do coração. Vou guardar com carinho. Quando Severino montou em Ventania e seguiu pela estrada que levava para longe de Caruaru, ele não olhou para trás. Não porque não quisesse, mas porque sabia que se olhasse, talvez não tivesse forças para ir embora. E ele precisava ir. Precisava continuar sua jornada, carregando consigo a certeza de que havia feito a diferença na vida de pelo menos uma pessoa. O sertão continuou sendo o sertão, duro, seco, implacável. O sol continuou queimando a terra rachada, e a chuva continuou sendo uma promessa sempre adiada. Mas naquele pedaço específico de chão, em meio a tanta dureza, havia florescido algo raro e precioso: a justiça. Não a justiça dos tribunais, não a justiça da lei escrita em papel, mas a justiça que nasce quando um ser humano decide que não vai mais ficar calado diante da crueldade. Anos depois, a história de Maria e Severino ainda era contada nas rodas de conversa, nas noites de lua cheia, quando o povo se juntava para dividir histórias, enquanto o café passava e a viola tocava. Alguns detalhes mudavam conforme a história passava de boca em boca. Alguns diziam que Severino tinha enfrentado 10 capangas sozinho. Outros diziam que Maria tinha virado uma costureira famosa em Recife. Mas o núcleo da história permanecia intacto. A história de uma mulher que sobreviveu ao fogo e de um homem que não teve medo de enfrentar o poder para fazer o que era certo. E toda vez que essa história era contada, as pessoas se lembravam de algo importante. Se lembravam de que no meio de tanta injustiça, no meio de tanto sofrimento, ainda existe espaço para a coragem, ainda existe espaço para a bondade. Ainda existe espaço para acreditar que mesmo o mais fraco pode encontrar sua força, e que mesmo o mais poderoso pode ser derrubado quando alguém tem a coragem de dizer não. Maria nunca mais voltou para a fazenda Espinho Seco. Suas costas carregaram as cicatrizes pelo resto da vida, marcas retorcidas e brancas sobre a pele morena, lembretes constantes daquele dia terrível. Mas ela não deixou que essas marcas definissem quem ela era. Ao contrário,
Elas se tornaram um testemunho de sua sobrevivência, de sua resiliência, da força que ela não sabia que tinha até ser forçada a encontrá-la. Ela prosperou aos poucos. Sua habilidade com agulha e linha foi reconhecida, e logo ela tinha mais trabalho do que conseguia fazer sozinha. Dona Genilda a ensinou a ler e escrever, e Maria devorava cada palavra impressa que caía em suas mãos. Ela lia à luz de velas, tarde da noite, histórias de lugares distantes, de pessoas que haviam superado suas próprias tragédias e construído vidas novas sobre os escombros das antigas. Em uma dessas noites de leitura, 5 anos depois daquele dia que mudou tudo, ela estava sentada no alpendre da casa de Dona Genilda quando viu um cavalo conhecido subindo a rua de terra. O coração dela pulou uma batida. Era Ventania, e sobre ela, mesmo coberto de poeira da estrada, estava Severino. Ele tinha voltado, não para ficar, ele explicou depois, enquanto bebia a água fresca que Maria trouxe do pote de barro. Estava apenas de passagem, indo levar gado para uma feira em Garanhuns, mas tinha feito questão de dar uma volta por Caruaru, só para ver como ela estava. Eles conversaram por horas. Maria contou sobre seu trabalho, sobre os vestidos que havia costurado para a filha do prefeito, sobre como estava juntando dinheiro para talvez um dia abrir sua própria oficina de costura. Severino contou sobre a vida de vaqueiro, sobre as fazendas onde havia trabalhado, sobre a solidão das estradas e o conforto estranho de ter apenas o cavalo como companhia. E em algum momento, entre uma história e outra, entre um sorriso e outro, ambos perceberam que aquele dia terrível de 5 anos atrás tinha criado entre eles um laço que o tempo não havia enfraquecido. Era algo difícil de nomear. Não era amor, não ainda, mas era o começo de algo, a semente de uma possibilidade. Histórias como essa nos lembram da força e da coragem do nosso povo. Se você também se emociona com as sagas do sertão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. E me diga aí nos comentários de que cidade do nosso Brasil você está assistindo. Sua presença aqui dá mais força para a gente continuar. Quando Severino partiu na manhã seguinte, ele prometeu voltar. E voltou. 3 meses depois de 6 meses, depois de 1 ano. Cada visita era uma nova camada adicionada àquele laço. Cada conversa aprofundava o entendimento mútuo. Cada despedida ficava um pouco mais difícil. Foi em uma tarde de dezembro, quando o céu estava carregado de nuvens que prometiam a primeira chuva depois de meses de seca, que Severino finalmente disse as palavras que vinham se formando em seu coração há tanto tempo. Maria, eu sei que não sou homem de muitas posses. Tenho só meu cavalo, meu trabalho e meu nome. Mas se você quiser, posso te dar também meu coração. Casar comigo, Maria? Não prometo riqueza, porque não tenho, mas prometo respeito, companheirismo e amor verdadeiro. Maria olhou para aquele homem que tinha entrado em sua vida no momento mais escuro e havia trazido luz. Olhou para as mãos calejadas dele, que sabiam ser gentis apesar de toda a dureza. Olhou para os olhos dele, que haviam de verdade, não como propriedade, não como serviçal, mas como pessoa, como igual, como alguém digna de amor. Sim, ela disse, e pela primeira vez em muitos anos chorou lágrimas de alegria pura. Sim, eu quero. Eles se casaram em uma cerimônia simples na igreja de Caruaru. Dona Genilda chorou mais que a noiva. O padre, o mesmo que havia parado de cumprimentar o coronel Tertuliano, sorriu durante todo o sermão. E quando Severino e Maria saíram da igreja como marido e mulher, os sinos tocaram alto e claro, anunciando para todo o sertão que às vezes, apenas às vezes, as histórias tristes têm finais felizes. Eles construíram uma vida juntos, uma vida simples, feita de pequenas alegrias e trabalho duro. Severino continuou sendo vaqueiro,
e Maria abriu sua oficina de costura. Tiveram 3 filhos, todos criados com amor e a certeza de que dignidade não é algo que se pede, é algo que se exige. Ensinaram aos filhos que poder não dá a ninguém o direito de ferir os outros, e que às vezes a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer é ficar do lado de quem sofre, mesmo quando isso custa caro. Quanto ao coronel Tertuliano, ele envelheceu sozinho e amargo em sua fazenda grande e vazia. O poder dele diminuiu com os anos, e quando finalmente morreu aos 78 anos, não havia ninguém chorando ao lado do caixão, além dos parentes que esperavam pela herança. Sua vida foi um testemunho de que riqueza e poder são pobres substitutos para caráter e humanidade. A fazenda Espinho Seco foi vendida, dividida, revendida. Hoje não existe mais. A casa grande ruiu, comida pelo tempo e pela falta de cuidado. A Caatinga recuperou o terreno, e onde antes havia currais e cercas, agora crescem juazeiros e mandacaros. É como se a terra tivesse engolido toda aquela crueldade, reciclando-a em algo novo, algo que talvez seja melhor. Mas a história de Maria e Severino não foi engolida. Ela permaneceu viva, passada de geração em geração, um lembrete de que mesmo nos lugares mais duros, mesmo nas situações mais desesperadoras, a bondade pode florescer, a coragem pode prevalecer, e às vezes, só às vezes, a justiça vence. Porque no final das contas, o que resta de nós não são as terras que possuímos ou o poder que exercemos. O que resta são as vidas que tocamos, a diferença que fazemos, a bondade que plantamos. E nesse sentido, Severino, um vaqueiro pobre e sem terras, foi infinitamente mais rico que o coronel Tertuliano jamais sonhou ser. Esta é a história de Maria das Dores, que sobreviveu ao fogo. E de Severino, que teve coragem de enfrentar o poder. Uma história do sertão brasileiro, onde o sol queima implacável, mas onde, de vez em quando, entre as pedras rachadas e a terra seca, floresce uma flor. E essa flor se chama esperança.